É muito interessante quando a palavra de Deus nos mostra vários quadros e esses quadros eles vão concorrendo no bom sentido, ou seja, eles estão mostrando praticamente as mesmas coisas em momentos, em épocas diferentes e vão apontando de fato o que é a vontade de Deus para nós. A primeira coisa que a gente precisa ter uma noção quando lê esse evangelho, especialmente o evangelho, porque a primeira carta a Tito, Tito era bispo, o primeiro bispo de Creta, né? Era um dos discípulos de São Paulo. São Paulo está escrevendo para ele e qualificando como devem ser os bispos. A gente não vivia naquele momento a monogamia, especialmente na diáspora. Então, judeus ou recém-convertidos de todos, às vezes alguns tinham até mais que uma mulher. Os bispos sim, eram casados. O celibato no Oriente ainda ele não é obrigatório, mas no Ocidente ele já tem muitas formas de aparecer essa obrigatoriedade, mesmo com São Paulo. Mas na ocasião ele não era uma experiência da Igreja Universal, era de alguns grupos. Aliás, quando a gente está falando do santo de hoje, ele foi o primeiro a trazer um mosteiro, ali no século IV, início do século IV, 300 e poucos, a trazer um mosteiro. Foi um dos primeiros monges do Ocidente, né? Então, aí a gente tem uma porção de itens, né? Tamanha riqueza desses 2000 anos de história. E ele está qualificando que para ser um episcopo, para ser um bispo, precisa ter caráter, precisa ter o mínimo, precisa olhar para os filhos e saber se os filhos são bons, porque os filhos revelam que árvore eles foram plantados, que tipo de amor foi nutridos por eles. Embora muitos pais muitas vezes fujam dessa realidade, né, a Bíblia deixa claro: olhe os filhos, vê como eles educaram os filhos, porque assim eles vão educar as comunidades cristãs, assim eles vão pastorear, essa mesma maneira, porque não tem como desvincular essa relação daquele que educa para a educação que a pessoa tem. Não tem jeito, a gente aprende educação, especialmente imitando, né, os nossos pais, enfim, as pessoas que são mais próximas. E aí a gente chega num salmo maravilhoso, né, porque eu gosto sempre de, quando rezo esse salmo, que é o Salmo 23, e a gente reza com frequência, por ocasião da nossa oração da igreja, que chama Liturgia das Horas, eu fico me perguntando quando tem esse pedacinho meditativo: é assim a geração dos que buscam a face do Senhor vosso Deus. Aí ele vai dizer, quem tem mãos puras e inocente coração. E aí eu gosto sempre de me perguntar: será que eu faço parte, com as minhas atitudes, com as minhas mãos puras e o meu inocente coração, desta geração que busca a face do Senhor, ou eu estou enganado em mim mesmo? Às vezes a gente se engana, e a vida religiosa ela impõe enganos, né? Não é à toa que tem gente que mata por causa da religião, né? Tem gente que fere, tem gente que machuca. A própria religião também cria seus esquemas de poder, não é? E por vezes é muito maldosa com os seus membros, intimamente falando, né? Bem diferente do que prega, aliás. Mas o Evangelho, para mim, é uma beleza fantástica, porque ele traz conceitos que a gente entende de um jeito, mas na verdade é de outro. E eu vou começar pelo final, tentando de fato estabelecer para a gente um conceito de fé, porque muitos falam que tem fé. Se eu falar assim: olha, fulano tem fé? Não, tem fé. Fulano tem fé? Tem fé. Eu vejo essas pessoas que muitas vezes encontram a gente em lugares como um hospital, etc e tal, que não experimentam a nossa fé, mas por saberem que a gente é sacerdote, ou mesmo que é um leigo, mas que participa, a pessoa vem e diz assim: olha, você podia rezar por mim? Não tem isso? Reza por mim lá na tua igreja, reza aqui pelo papai, reza pela mamãe. Ou seja, eles acreditam. Mas existe uma diferença substancial, amados, entre acreditar e ter fé. E eu vou dizer isso de modo simples, já falei isso
com outros momentos, em outras palavras aqui no Santuário da Vida, deve estar registrado aí no meu Instagram, o Padre Márcio Tadeu, em alguma das homilias, mas acreditar, eu posso acreditar até na hora de fazer um negócio. Vou comprar aquele carro e a pessoa fala, não, nunca foi batido, etc e tal, mas eu acredito, não é? Não preciso nem ver, né? Nossos pais acreditavam no fio do bigode, né? Quando as pessoas mantinham as palavras, né? Hoje nem pondo um documento, né? Fazendo um contrato, dá para acreditar mais no outro. Mas essa relação do acreditar é, por exemplo, uma relação que eu vou ter com o sol amanhã. Alguém duvida que o sol vai sair amanhã, né? Pode ter uma nuvenzinha, mas amanhã vai amanhecer. Mesmo que eu morrer, amanhã vai amanhecer, não é isso? Mesmo. Isso é um ato de acreditar. Eu acredito que amanhã vai amanhecer, vai ter sol. Mas o ato de ter fé é isso? Não. Fé quer dizer relação. E aí é que está o problema. Eu acredito que Jesus exista, eu acredito, eu rezo, creio, mas eu não tenho uma relação de intimidade com Deus, logo, eu apenas acredito, mas não tenho fé. Porque fé é a capacidade de antever, vai dizer São Paulo, e fé é a capacidade de se relacionar com a divindade. Então, repito, acreditar, todo mundo pode acreditar, inclusive que o Buda existiu e a gente não segue a fé do Buda. Eu acredito que o Mohammed existiu e eu não acredito na fé de Mohammed, de Kardec ou de qualquer outra religião que não seja coincidente com a nossa fé. Nós acreditamos, mas não temos fé neles. Agora, diante de Jesus, você acredita ou tem fé? Porque quem acredita busca a face, e quem busca a face muda o seu coração. Quem acredita busca a transformação. É impossível quem tem fé ser o mesmo que foi ontem e amanhã ser o mesmo que foi hoje em relação a Deus. É impossível. Então a gente começa a julgar agora, fala assim, nossa, nas nossas igrejas deve ter 99,99% de gente que acredita, mas não tem fé, não se relaciona. E é a fé que é capaz, ou seja, a minha relação com Deus, que torna capaz, viável, o impossível. Por isso que quem acredita não vê o impossível. Mas quem tem fé se relaciona. E não é à toa que Jesus diz assim, olha, a tua fé te salvou. Você se relacionou comigo. A pessoa não fez, naquele momento da cura, nenhuma experiência, né, Fabi? Você notou a palavra? Jesus vai lá, toca, relação, toque, verdade, vê a verdade no coração do pecador, no coração do indigente, no coração do moribundo, no coração de quem tem lepra. Ele vê essa força. E ele diz, tua fé te salvou. Por quê? Você não deixou eu passar vazio, você se relacionou comigo, a tua dor me chamou, também a tua alegria fez comigo, fez estar comigo. Isso é fé. E a fé é transformadora, porque a fé tira o moribundo da cama e coloca ele a servir. A fé faz a gente mudar a nossa face, que buscam as coisas do mundo e os valores deste mundo, para muitas vezes perder em favor do Evangelho. Perder para viver o Evangelho, porque a palavra de Deus não é alguma coisa que a gente não tem que viver com fé, porque senão ela vira um livro, uma biblioteca. Eu vou lá, pego uma biblioteca, aprendo alguma coisinha, tanto que ela é usada, ela é contra um monte de coisa de gente que usa, e fala, eu sou isso cristão. Não, mas espera lá, quem é cristão antes acredita no Cristo, e que Ele é Deus, para depois ser cristão. Então muitos pegam essa palavra assim, olha o Evangelho aqui, olha que não, isso serve para todo mundo. Sim, essa é uma relação de crença, mas a nossa relação é de fé. Então a palavra que é lida sob o aspecto da fé vai dizer, Isaías, ela entra como uma faca cortante que vai na intimidade da gente, na diferença entre o osso e a carne. Ou seja,
na profundidade. É essa a grande transformação e a real transformação que nós precisamos. E a partir daí, vê como fica mais fácil ler, né? Naquele tempo diz, olha, inaceitável escândalos. Escandalizar é um verbo grego que não quer nada dizer com, sei lá, o padre sai no jornal, o bispo, sei lá. Não é isso, escândalo não é isso. Escândalo é fazer o outro trupicar. É fazer o outro tropeçar. Escandalizar, esse verbo grego quer dizer isso. E olha como fica diferente. É inaceitável alguém que não apenas acredita, mas tem fé, que faça alguém se escandalizar. Ou seja, que seja o pé para o outro cair. Não, é inaceitável. E ainda ele diz assim, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho, 400 quilos, e fosse jogado no mar. Todo mundo tinha uma pedra de moinho em casa, ou muito próximo. Então Jesus está usando essa referência, do que escandalizar um desses pequeninos. E nós não estamos falando só de crianças, porque pequeninos também em grego quer dizer discípulos, ou seja, devia com certeza haver nesse momento muita gente querendo corromper os discípulos e de fato fazer com que eles tropeçassem, pecassem. E aí Jesus diz, olha, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele te ofender, perdoa até 7 vezes. E os apóstolos disseram, isso é muito difícil. E olha o que eles pedem. Eles pedem para crer mais? Não, eles pedem fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. E aí eles vão falar, se essa relação comigo fosse perfeita, se vocês já compreendessem, se vocês já estivessem em mim como eu quero estar em vocês, vocês iam falar para uma árvore, sair aqui do árado e ir lá para o meio do mar e plantá-la no meio do mar. Ou seja, até o impossível, um absurdo, porque jamais uma moreira viveria no meio do mar, a gente pode, se Deus de fato tem o primeiro lugar nas nossas vidas, e se de fato a gente deixa o acreditar para experimentar a fé. Então, se a primeira pergunta de hoje, que eu faço no meu coração, já fiz hoje pela manhã, ao de novo mergulhar sobre essa palavra, eu me pergunto, será que eu sou da geração que busca a face do Senhor, o Deus de Israel? Será que eu sou essa geração? Ou será que eu estou buscando as coisas deste mundo? Será que o meu tempo é o da geração dos que buscam a face do Senhor? Será que a minha santidade é de acordo com a geração daqueles que buscam o Senhor? Porque essa é a geração dos que têm fé e de que são salvos pela fé. É essa fé que faz, é essa fé que fala, porque é uma fé associada com obras. E a primeira obra da fé é a conversão pessoal, é a pureza de coração e a pureza das mãos, que é a pureza das atitudes. Então, amados, nós podemos encher um santuário de 500.000 pessoas. Nós podemos fazer peregrinações, mas todos podem apenas ficar no acreditar, porque poucos são chamados de fato pelo dom da fé, que é o dom da relação. Por quê? Muitos são chamados, poucos os escolhidos, poucos os que se escolhem, ou seja, que estão prontos a renunciar. Porque o ato de acreditar, ele pode até ser religioso, mas o ato da fé é um dom espiritual, que transcende a religião. Por isso, nele está o impossível. Então você poderia pensar, quantas vezes você acessou o impossível na tua vida?
Quantas vezes a intercessão dos santos acessou o impossível? Quantas vezes aquele sacrifício que você prometeu, aquele voto que você prometeu, aquela promessa, de fato fez com que você tivesse que transformar a sua vida? É essa mesma coisa que acontece hoje. É esse mesmo chamado. Deus quer muito mais que pessoas que acreditam. Deus quer homens e mulheres de fé. E são homens e mulheres de fé que criam filhos e filhas na fé e também de fé. Os pais e mães que acreditam, que não transformam, que não se sujeitam à grandeza de Deus e essa relação de amor, criam até filhos que acreditam, mas que vão ser difíceis de ser transformados em homens e mulheres de fé. A tua fé te salvou e agora até isso a gente entende. Fala, mas a samaritana, ou não sei quem lá mais, aquela mulher que estava lá, ela foi salva, por nada. Aquele homem que estava lá foi tocado e foi salvo. Tua fé te salvou, porque o que é fé não é o simples ato de acreditar, mas é a experiência de se relacionar. E quando a gente se relaciona, o que acontece? A gente muda. Então você casou, você que é casada há 40 anos, quanto que você mudou para se adaptar à sua esposa, para você se adaptar ao seu marido? Se é amor, tem adaptação, ou seja, tem relação. E assim é com Deus. Às vezes a gente leva muito para fora, já não tem essa tendência? De pôr a fé no mundo dos anjos lá, distante, que ninguém toca, E a fé é aquela pessoa assim, que parece um anjinho de igreja, tem a cara das nossas imagens. Não. Fé é quem sustenta a verdade no amor, quem perdoa além da medida. Fé é aquele que suporta e é resiliente quando ninguém mais suporta. Fé é aquele que dá o sim, não como uma resposta, sim, mas fé é aquele que diz, eis-me aqui, ou seja, quem diz, eis-me aqui, fala assim, estamos juntos, eu topo tudo. Esse e essa são quem tem fé, porque os que acreditam dizem sim e desaparecem. A própria palavra de Deus diz isso. Amados, vamos lutar para ser santo, mas não pensa que é só o diabo que me atrapalha não, hein? O maior inimigo está aqui dentro mesmo. E é contra esse maior inimigo que somos nós mesmos que nós temos que lutar para viver uma fé verdadeira, honesta e misericordiosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.